eu acho que sair da zona de conforto faz a gente correr atrás, né? Querendo ou não, quando você tá numa zona de conforto, tá tranquilo. Então, ao fato de cuidar de um bebê foi o meu sair do conforto, eu já tinha me comprometido, então eu falei, não, eu me comprometi. Agora, quando eu parei de cuidar da bebê, eu falei, agora ela já cresceu, ela vai pra escolinha, o que que eu vou fazer? Aí foi quando eu falei, estudei, me analisei e vi que eu gosto do que eu fazia, eu tinha muita experiência com e-commerce, que eu tinha que continuar com isso, tinha muita gente que precisava do meu trabalho, eu só não estava gostando da minha rotina, mas eu gostava do que eu fazia e eu tinha know-how para aquilo. Eh, eu comecei a conversar com as pessoas que poderiam me contratar, então eu falava com as agências que eu conhecia, com as empresas que eu conhecia, com as pessoas que eu conhecia, falando: "Agora eu vou ser consultora de e-commerce". E foi muito legal, porque as pessoas necessitam desse trabalho, porque muita gente não conhecia, então era o quê? 2017, acho que foi 2017. As pessoas ainda estavam muita loja física, querendo migrar para o online, eu não entendia muito bem, então eu vi nisso uma oportunidade dos pequenos e médias empresas que não tinham essa habilidade de conversar com o mundo técnico, com a parte de online, e comecei a oferecer isso para as agências e a parte de digital também. Então, crescendo as redes sociais, crescendo ads, Facebook na época, aí foi quando as agências também começaram a pedir o meu trabalho para fazer freela ou para ser o braço digital deles, e outras empresas também. "Ah, Tati, eu ouvi dizer que você está agora como consultora de e-commerce, eu estou precisando lançar o meu". Então foi muito bacana e a própria plataforma que eu trabalhei por anos começou a me indicar. Então, porque eu trabalhei muito e eu mergulhei naquilo. Então, tanto o sistema quanto a plataforma, eu sabia muito bem. Então, eles começaram a me indicar: "Tati, eu tenho um cliente que quer lançar e eles não sabem como, você pode direcionar, ver processos, como eles poderiam fazer?". Porque isso eu tirava um gargalo que tinha tanto para a plataforma quanto para o dono. O dono não entendia, a plataforma não conseguia conversar direito com o cliente, então foi isso que foi por indicação e eu vi que era uma oportunidade. Então eu comecei a fazer isso alguns trabalhos, e esse foi um dos exames, e outro que foi uma conversa que a gente teve muito na Argentina nessa época, lembra? Que daí a Bianca falou: "Tá, você ainda mora com seus pais, não sei se você lembra". Fiz uma lavagem cerebral na Tati. Foi, porque a vontade de existir há muito tempo, mas uma zona de conforto de estar na casa dos pais, num lugar que todo mundo te conhece, tanto profissionalmente, então era ali. Mas aí eu vi que eu precisava de um novo, sair da zona de conforto para correr atrás. Então foi outro desmame, foi vou para São Paulo, porque lá as coisas acontecem, lá a minha vida. Então isso foi muito bom. Eu já estava com clientes em São Paulo, eu já gostava muito de lá, então e eu busquei exatamente o que eu queria, eu coloquei na cabeça a região que eu queria, o que eu queria morar sozinha. E isso foi outro medo, que ao mesmo tempo eu ficava assim: "Vou conseguir, eu vou conseguir". Então foi bom, foi um ato corajoso também, porque eu ficava no fundo, no fundo, no fundo, falava: "Gente, eu não sou CLT, eu sou PJ, eu tô empreendendo e eu vou ter que pagar todas as contas", mas isso me deu mais força e foi acho que um dos momentos que eu mais faturei, porque eu acho que o medo também faz você ir atrás. Então, eu falava: "Eu tenho tem que sobrar, eu tenho que conseguir, eu tenho". Então isso foi o momento que eu acho que eu mais faturei na minha vida, mais trabalhei na minha vida, foi o momento que eu estive em São Paulo com contas para pagar, contas altas, vida nova, mas muito feliz, porque eu tinha independência em todos os sentidos. É o que eu falo, assim, para algumas pessoas quando elas falam: "Ai, quero começar a empreender", arrume um aluguel para pagar. Que eu falo eu acho que a nossa conversa lá na Argentina foi um pouco sobre isso, do tipo assim, cara, quando você tem um aluguel para pagar, você começa a ir atrás do seu trabalho de uma maneira que você precisa. Quando você não precisa, quase que inconsciente, mas quando você não precisa correr atrás, você não corre atrás. Meio que, tipo assim, por mais que dinheiro é bom e todo mundo quer ter mais dinheiro, mas quando você não precisa, você acaba não se esforçando tanto. Agora, tem um aluguel para pagar. O meu empreendedorismo veio também junto com o meu aluguel para pagar, porque eu aluguei um apartamento em fevereiro e em agosto eu perdi o emprego pela primeira vez na minha vida, porque a agência que eu trabalhava fechou. E daí eu falei assim, cara, não tem como eu voltar pro mercado
porque tá um mercado muito recessivo, acho que eu tenho um aluguel para pagar. E daí, quando as coisas começaram a acontecer, e é sobre isso, né? E até hoje, quando as pessoas vêm me pedir dica para começar a empreender, eu falo, gente, tem que ter um aluguel para pagar, você tem que ter uma conta para pagar, porque daí você vai atrás de ter que fazer dinheiro. Enquanto a gente tá na casa dos nossos pais, isso não bate, né, Tati? Não, acho que aí vira uma ideia, né? Aí tenho muitas ideias. Mas quando você realmente tem contas para pagar ou você se comprometeu com aquilo, porque eu coloquei na minha cabeça que eu não queria pedir dinheiro para o meu pai, que ele com certeza ele me ajudaria, mas para pagar o aluguel, porque eu saí de uma zona de conforto e resolvi, não é que eu precisei, eu trabalhava no office, eu poderia ficar lá. Mas isso foi um estímulo para eu conseguir mais clientes. E sim, quando você está numa casa que você não tem contas, você tem muitas ideias. Ah, eu vou fazer isso. Agora, quando você tem contas, você coloca em prática. Não está pronto ainda, mas eu vou colocar em prática, porque eu preciso colocar isso no mercado para alguém me dar um retorno financeiro. Então, isso me fez andar. Isso faz andar, né? Faz andar e rápido. Então, você vai atrás de pessoas, você perde o medo e vai começar a oferecer o seu serviço. Então, eu acho que isso deu um empurrãozinho. Ter contas para pagar deu um empurrão. E eu acho que é muito orgulho também, né? Quando você tem um orgulho que você fala assim, eu quero fazer tudo sozinho, mas também eu não quero voltar atrás onde eu estava, ou voltar para o CLT, ou voltar para a casa dos meus pais. Então, acho que isso te dá motivação para você correr atrás de algum jeito.